Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente fala sobre incêndios, né? Recebendo a Bel Nascimento, que é ambientalista, e também a diretora do Instituto Florestal de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável, membro do CONSEMA, a Marília Carnielucci. Abel, a gente falava um pouquinho antes do intervalo sobre a ligação do desmatamento com os incêndios e a Marília trouxe para a gente um pouquinho sobre essa falta de conscientização das pessoas quanto a esse assunto, né? No seu ver, como o Mato Grosso pode progredir no que diz respeito a trazer essa consciência de preservação para a nossa população, para que a gente saia desse topo do ranking, né? Eu não diria conscientização, porque consciência é um estado de espírito. Para atingi-lo é preciso estar muito maturo para chegar até lá, né? E aí, se você conseguir estar pelo menos sensível, sensibilizado com a causa, você vai evitar que isso possa ocorrer. Vou dizer por quê. Em 1995, nós criamos aqui, trabalhamos em Cuiabá, no município, eu sou servidor público desde 1984, então criamos aqui nós tínhamos o Quadrante, que era um grupo de combate às queimadas urbanas. E eu criei um capítulo de educação ambiental dentro desse quadrante. E vamos para as escolas, trabalhamos a sensibilização ambiental, levamos o IBAMA, levamos a SEMA, levamos também o bombeiro e fizemos alguns teatros nas escolas trabalhando com essa sensibilização para mudança de comportamento e hábito das pessoas que têm mania de colocar fogo para a limpeza de quintal, que é uma questão cultural, queimar o quintal, queimar o lixinho do fundo do quintal, queimar a porta da rua. Então, e nós conseguimos debelar, e o ano que menos queimou em Cuiabá, 2005, 2006, 2007, os anos que menos queimaram, porque trabalhamos isso efetivamente na comunidade. Fizemos passeatas nas ruas, com as escolas do município, do estado, trabalhando esse movimento de combate às queimadas urbanas. E é importante sensibilizar as pessoas para essa causa. Falávamos da questão também da regulamentação da lei. Eu defendo, em tese, que todos os proprietários de grandes áreas têm que ter as suas brigadas montadas, capacitadas, formadas, pronto para ir em condições de atuar a qualquer momento que seja no combate à queimada e também na sensibilização das pessoas no entorno. Uma área indígena queima porque o seu entorno todo é área de agronegócio. Então eles colocam fogo de borda nas rodovias e vai queimando por dentro e queima a floresta por baixo. Essas pequenas ilhas vão alastrando o fogo de forma criminosa por dentro da floresta. É preciso coibir isso. E a única prática é a educação ambiental, aquilo que o governo federal desmontou em nível nacional e de lá para cá vem cadeia por osmose também se desmontando nos estados e nos municípios. É preciso sensibilizar. Educação ambiental é a base, é o sustentáculo para que haja mudança de comportamento e hábitos na sociedade. Piromaníacos não vai acabar nunca, mas é preciso mudar esse conceito de que fogo na floresta é saudável. Não é nunca. Já tive um companheiro biólogo, dentro de órgão federal, dizendo que o fogo era saudável porque todos os anos tinha que queimar mesmo, para não aumentaria as pragas do cerrado. Eu digo o contrário. Quando você queima a floresta, você queima solo, queima fauna endopedônica, que é a fauna do solo, você empobrece o solo, torna-se mais árido, o solo não agricultável e ruim, e além de que você contamina o ar que você respira, você torna o ar seco, a URA aumenta, diminui, ou seja, a umidade do ar muito mais baixa, você tem problemas sérios de respiração. Então é preciso mudar esse comportamento, ter novos padrões éticos em relação à questão dessas queimadas controladas, saber como controlá-las e também evitar que haja esses incêndios florestais. O único meio para mim é a educação ambiental. Trabalhar isso na essência, com as pessoas, na escola, na sociedade, associações de bairro, clubes de mães, jovens, igrejas, enfim. Todos os segmentos organizados da sociedade têm que estar prontos para poder dizer assim, olha, nós não vamos colocar fogo, nós não somos incendiários. Marília, a gente falava um pouquinho sobre essa importância da Amazônia na regulação do ciclo hídrico, né? O que esse incêndio, nesse momento, pode acarretar no momento futuro, observando esse ciclo? Então, justamente, né, a gente vê já a mudança, né, em vários estados, né, do período da questão das chuvas, né? Lugar que chove muito forte, depois tempos seguidos de seca, né?
Então, assim, já foi comprovado, né, a importância da Amazônia, né, principalmente para regulamentar a parte da chuva da região sudeste e da região sul, né? Então, a gente vê, a floresta, né, ela tem uma participação essencial nisso. E não só para o Brasil, inclusive, né, para outros países também. Então, assim, e a chuva é a água, é vida, né? E então, assim, é muito sério essa questão do ciclo hídrico, do ciclo de chuvas, né? Nós precisamos das chuvas para plantar, né? Para plantar os alimentos, para poder se alimentar. Então, assim, é a vida, né? A água, a chuva, está tudo interligado, né? Eu falo, a gente fala de fogo, poderia falar a mesma fala falando de água, né? Porque o fogo vai, atinge a mata ciliar, e sem a mata ciliar, aí é a água que fica numa situação, os rios, né? Assoreados, provocando assoreamento, né? Então, assim, e o que o Abel colocou, até eu trouxe uma amostra para falar, né? Que nós trabalhamos no programa que começou com o nome de Fogo Emergência Crônica, né? Justamente nós chamamos de Protocolo Municipal de Prevenção, Combate, Alternativas ao Uso do Fogo. Por que um protocolo? Porque a gente vê que a questão do fogo, se deixar somente, o responsável é só o Corpo de Bombeiros, ou é só a SEMA, e o IBAMA, que são os órgãos, vamos dizer, né, e as prefeituras, a gente percebe que é um problema tão grande que muitas vezes eles não dão conta. Então, para você trabalhar a educação ambiental e a prevenção, o programa Amazônia Sem Fogo, do qual eu trabalhei durante 12 anos, né, nós trabalhamos assim, procurando colocar na pauta das atividades, por exemplo, da Empaer, a prevenção ao fogo, né, da Secretaria de Educação. Então, assim, fazer com que a prevenção ao fogo esteja inserida na agenda de todas as entidades, né? Aí é uma redução de custo muito grande, né? Porque, assim, o que eu falo, gente, é caríssimo combater fogo. É caríssimo, né? É muito mais barato fazer a prevenção, né? A nível de política pública, a nível de recursos, do que combater um incêndio depois, né? Então, eu acho que nós temos que retomar esse trabalho com as comunidades, né? Os órgãos e a participação mesmo de todos os setores. Abel, quando a gente fala dessa sensibilização, né, e dessa mudança de um quadro nacional, a gente pode contar aí com a ajuda de órgãos internacionais? Essa seria uma saída, porque se vê muita crítica quando países se manifestam a respeito da situação que a gente vive, né? Hoje nós tivemos recentemente o depoimento do embaixador do Brasil nos Estados Unidos dizendo que há uma histeria desnecessária quando se fala sobre os incêndios aqui no Brasil. Existe uma frase interessante na ecologia que diz: agir localmente e pensar globalmente. Essa é a maior tônica de todas. Quando ela falava do ciclo hidrológico da Amazônia, que regula as chuvas do Brasil e em muitas regiões brasileiras, Bolívia, Paraguai e Argentina, ela está falando de uma fábrica de chuva que nós temos, uma fábrica enorme ambiental que nós temos na região amazônica. Por evapotranspiração, essas moléculas vão ao espaço. Os ventos que sopram do Oceano Atlântico e levam essas partículas para os paredões lá da Cordilheira dos Andes, batem e retornam para a região leste e região sul e vão chover. Se houver esse desmatamento tão programado, tão trabalhado, que hoje estão dizendo que precisa ter, porque é preciso progredir, o que vai acontecer? Não haverá mais essas chuvas e também não haverá mais produção. É preciso repensar isso, é preciso ter essa sensibilidade, avaliar que se você tem menor ciclo hidrológico, se você não tem mais um ciclo hidrológico de forma completa, você também não tem mais produção. A Europa não vai mais ter sua soja, seu milho, seu sorgo, não vai ter mais nada daqui, porque não vai ter o que produzir. Aqui a Amazônia é um grande deserto coberto de um manto verde por cima. Por baixo é areia de praia, areia de mar. Se você desmata, vira um deserto, vira areia. Então é preciso ter muito cuidado com esse fogo, muito cuidado com esse desmatamento
e trazer esses organismos internacionais para que possam ajudar. Eu não sou contra administrar esses órgãos, eu sou contra desmontar. Eu não preciso de 5 bilhões, 10 bilhões, o cara não precisa. Rasgar dinheiro é crime. Deixa esses milhões chegar ao país. Administra isso. Coloca pessoas capacitadas nesses órgãos para administrar o fogo na Amazônia, ou o desmatamento, reduzir queimadas. Uma coisa que é interessante, fala mal de quilombola, fala mal de indígena, fala mal de assentamentos rurais, fala mal de tudo. Mas esquece que esses assentamentos, esses indígenas, é que nos fazem hoje respirar melhor. Porque se não houvesse terra indígena, como nós iríamos respirar hoje? Seria um ar irrespirável, ou seja, não respiraríamos mais. Então é preciso ter esse cuidado quando nós falamos que o homem está depredando, degradando, destruindo, quando na verdade está lá ajudando a proteger. Os índios estão aqui no planeta Terra há milhões de anos. E aqui no Brasil, quando chegamos aqui, quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, aqui eram 6 milhões de povos indígenas que falavam 1.200 línguas, reduzidos hoje a menos de 300 mil índios, falando apenas 170 línguas. Fizemos o holocausto aos povos indígenas para os mal deles. Eles são os que mais cuidam, que mais preservam, que mais produzem chuva para nós no país. É preciso ter cuidado quando se fala de uma TI, uma terra indígena, né? Porque, na verdade, nós estamos trabalhando com pessoas que têm afinidade para preservar e para cuidar desse patrimônio verde, que é a nossa terra. Que tem uma ligação muito mais próxima com a natureza e de respeito do que a gente tem, né? Marília, o governador Mauro Mendes tem anunciado algumas ações no sentido de redução do desmatamento e também voltado para essa questão dos incêndios. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre quanto tempo isso leva para trazer resultado efetivo para Mato Grosso. Então, para toda a situação tem o lado positivo, graças a Deus, né? A Secretaria do Estado de Mato Grosso, né, já foi contemplada com um projeto grande do Fundo Amazônia, né? O Corpo de Bombeiros também aqui do Estado, e foi o que deu assim um pouco de fôlego já, né? O do Corpo de Bombeiros, acho que nós estamos no 3º ano, que eles estão trabalhando com recursos do Fundo Amazônia, né? Então, assim, as ações... Hoje eu olhei, né, no site do INPE, e hoje o Mato Grosso ele está em 6º colocado no ranking. Então, ele conseguiu já, dizer assim, uma ação forte, efetiva, no combate aos incêndios aqui dentro do Estado. E a gente percebe que realmente existe uma expertise por parte, né, do Corpo de Bombeiros, como a Abel falou, de vários projetos, formação de brigadas municipais, que a gente acompanhou. É uma instituição que é parceira, né, quando o município convoca, eles são parceiros, né, mas precisa aumentar muito o número, né, da formação dessas brigadas. E as brigadas comunitárias, que são aquelas formadas lá com a comunidade, nas comunidades que é onde o fogo começa. Porque eu falo, é muito mais fácil apagar um fogo lá na hora que o pequeno agricultor faz uma queima controlada, que deve ser controlada, né? E que se descontrola, e né? Que é sujeito a se descontrolar, né? Então, assim, é bem importante a ação, a atuação. E a gente está, até por comparar hoje, por exemplo, esse início de agosto, né, dá para ver que o Estado tem feito umas ações, uma força-tarefa mesmo, né, no combate das queimadas. E um assunto que é importante a gente mencionar também, enquanto governo de Estado, né, nós temos aí o PCI, que é o Programa... Produzir, Conservar e Incluir. Produzir, Conservar e Incluir, né? Então, assim, hoje, quando se fala de fogo, nós temos que pensar em 3 coisas. A primeira é a prevenção, né? Se não tiver a prevenção nós tem que pensar no combate. Você tem que ter ali um plano tático ali, né, com abafadores, com água, né? Se acontecer algum fogo, de como apagar esse fogo, né? E o terceiro item, isso são também do PPCDAN, são as linhas, né, do plano, é a linha de alternativas ao uso do fogo, é a linha de produção sustentável. E eu vejo que no Estado também, hoje, nós temos já assim, vários empresários que são bem conscientes nessa linha, né? Inclusive, quando queimam as propriedades que eles têm, eles ficam também muito chateados porque eles estão cuidando. Porque eu posso citar, por exemplo, a pecuária, né?
que quando a gente iniciou esse trabalho lá nos anos de 2000, 2001, era uma prática normal fazer o manejo do pasto com o fogo. Queimava, como o Abel teve colocando, né? Hoje já sabe que isso até é uma questão econômica. Se olhar pelo lado econômico, né? Não é viável. Não é viável. Então, assim, muitas questões que eram usadas o fogo, eu falo, não preciso nem de um discurso, né, ambiental, mas um discurso de números, de economia, ele mostra com mais força ainda a importância, né, de trabalhar boas práticas para a agricultura. Então, assim, nesse ponto o Estado vem trabalhando, são várias frentes, as ONGs com vários projetos, né, procurando inclusive relatórios para mostrar, né, o antes e o depois, né, a melhora da condição do solo. E então mas não pode ser só na época que está queimando, foi o que eu iniciei a entrevista falando, né? Tem que ser o ano inteiro falando disso. Tem que ser o ano inteiro falando disso. E eu lembro que nós tivemos um trabalho forte nos municípios de Alta Floresta, de Guarantã do Norte, a região norte. Aí teve um ano que a parceria que a gente trabalhava com a Prefeitura de Guarantã do Norte, teve um ano que a Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura, falou, não, a gente já tem o trabalho, a gente já controlou o fogo durante já 3, 4 anos, né? Não precisa mais fazer todo aquele trabalho educativo, de palestras, né? Nas escolas, nas comunidades. Falou assim, não, já, tipo assim, o trabalho vai ser efetivo. Pois bem, relaxou, né? Aí naquele mesmo ano começou a queimar e queimou muito. É o que a gente percebe também com a dengue, né? Com o mosquito Aedes aegypti. Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, né, para que a gente pudesse fazer esse debate. O livro em destaque nessa edição do Papo com Ela é O Aterrado, Crônica de um Romance Explícito, do escritor José Lobo. O exemplar, como o próprio nome já diz, é um romance ambientado em regiões rurais e traz cores regionalistas em seu enredo. Não saia daí, a gente vai ao intervalo e volta daqui a pouquinho.